Comissão de Meio Ambiente no Senado aprovou nesta quarta-feira o texto base do projeto do novo Código Florestal, após o relator da proposta, senador Jorge Viana, acatar modificações sugeridas pelos parlamentares da bancada ruralista. E para falar sobre este e outros assuntos, está ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia o presidente do Sindicato das Indústrias Madeireiras do Norte do Estado de Mato Grosso, Sindusmad, José Eduardo Pinto. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Boa tarde, ouvintes. Presidente, começando aí por essa questão do Código Florestal. Se de um lado os ambientalistas estão reclamando porque a proposta final não é do agrado deles, de outro tem o agronegócio festejando a proposta lá do Senado. Exatamente. Os dois lados hoje discutem muito, né? Gera muita polêmica essa questão, mas a gente acredita que o trabalho aí que o deputado Aldo Rebelo fez, né, em todo o país, é um trabalho muito bem elaborado e que esse Código Florestal contempla aí a produtividade com sustentabilidade. Eu acho que concilia as duas coisas, né? Hoje à tarde o sindicato vai lançar um livro que vai contar toda essa história do setor aqui no estado. O livro fala justamente sobre os guardiões da floresta. Em que momento, quais ações transformaram a imagem dos madeireiros de vilões para guardiões? Ao longo desses anos todos, né, o setor que veio aqui para integrar, para não entregar, ele foi chamado pela sociedade para a questão ambiental. E ele soube se reinventar, principalmente a partir de 2005, buscando o manejo florestal, que já existia, mas praticando de uma maneira mais forte. E hoje a gente pode dizer que o setor trabalha basicamente em cima do manejo, que é aquela prática de colher as árvores maduras e o restante da floresta fica ali para recomposição natural, né? O que os ambientalistas reclamam, voltando lá para o Código Florestal, é de que esse código não seria um perfeito guardião do meio ambiente do país. Olha, a gente acredita de forma diferente, né? Hoje nós temos aí uma enormidade muito grande de áreas de floresta que estão em propriedades que contêm algum passivo ambiental e essas áreas não podem ser utilizadas, né? Porque elas não conseguem regularizar sua documentação. O novo código vai proporcionar regularizar essas áreas com a compensação ou de alguma forma ou outra, com a reposição em muitos casos, com a recomposição em outros casos, e isso traz todo mundo para uma legalidade, o que é melhor para a sociedade e principalmente para o meio ambiente. A gente pode dizer então que se o Código Florestal já existisse há uns 5 anos atrás, a gente não teria notícias como algo que ocorreram durante a Operação Curupira 1, a 2, muitas pessoas foram demitidas, muitas empresas fecharam. A gente acredita que a legislação ela já está inadequada há muitos anos, né? E ela precisava ser revista. E se ela tivesse sido revisada há mais tempo, a gente acredita que ela estaria mais adequada à realidade do momento. E quem também se posiciona não tão favorável a esse documento, a esse Código Florestal lá no Senado, também é o Palácio do Planalto. Tem alguns pontos que o governo, a presidente Dilma, ainda não estão completamente satisfeitos. O senhor acredita que a bancada ruralista vai conseguir convencer o Palácio do Planalto? Eu acho que a grande polêmica está na questão daquilo que se falam, entre aspas, aí, a anistia das multas aplicadas que a gente tem visto. Na verdade, eu acho que muitas pessoas falam sem conhecimento de causa, porque não há uma anistia, né? Quem leu o Código Florestal, quem estudou como a gente, sabe que não há uma anistia. Há, sim, uma possibilidade de um ajuste dessas multas em função da recomposição, em função de uma coisa ou de outra, mas nada vai ser igual. Agora, essa anistia aí, os grandes estão querendo também a mesma anistia que os pequenos, é isso? Passa por aí? A gente acredita que passa por aí, né? Mas a gente também não pode fazer distinção de poder proporcionar a todos a oportunidade de se regularizar, né? E algumas coisas que estão aí expostas pela legislação, multas que foram aplicadas, são impraticáveis, né? Então, é difícil de se falar sobre isso, porque gera muita polêmica realmente, mas o que a gente precisa é proporcionar a todos entrar na legalidade. Durante a crise, há 5 anos, falava-se muito dos problemas de relação entre os madeireiros com os setores governamentais, o IBAMA e, na época, a FEMA, né?
Como é que está hoje essa relação em questões relacionadas a multas, a fiscalização? O setor reclama muito que essas operações têm prejudicado cada vez mais o segmento. O setor, ao longo desses anos, perdeu muito com essas operações, sempre foi colocado como bode expiatório. O lançamento do livro hoje, ele é uma parte da primeira fase de um projeto do nosso segmento, que é um projeto de mudança de imagem do setor perante a sociedade como um todo. Que o nosso setor sempre foi visto como o vilão da floresta, né? E a gente, para poder perenizar a nossa atividade, nós precisamos da floresta em pé. E através do manejo sustentado, a gente consegue realmente produzir com sustentabilidade. Presidente, no desmatamento que ainda existe aqui em Mato Grosso, o senhor falou em vilão. Quem é o vilão aí? É o madeireiro? É o pecuarista? Ou é o agricultor? O madeireiro, ele precisa da floresta em pé. Então, para nós, o manejo florestal é o nosso foco. Os 80%... Não é o madeireiro não é o vilão, então? Não, com certeza, não é o madeireiro o vilão. O madeireiro, ele consome um produto da natureza, mas não é ele que faz o corte raso, porque realmente ele precisa da floresta em pé. Muito obrigado pela presença do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui e fazer esse convite a todos, a população em geral. Hoje, às 14 horas, a imprensa, nós teremos lá o lançamento do livro para a imprensa e às 20 horas para o público em geral na Federação das Indústrias. Convidamos a toda a sociedade para estar presente. Muito obrigada, presidente. Obrigado.